O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe em remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho com alegria. Essa palavra que nos liberta, que nos salva, que nos cura. Podemos cantar o refrão do Salmo, que diz passagem, ficou lindo. Você vai entender daqui a pouco por que eu gostei. Já eu explico por que eu gostei. Vamos cantar o refrão desse Salmo e nos sentar, por gentileza. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Só você agora. Tu és sacerdote eternamente, eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Você sabe por que eu gosto muito desse salmo, que o Paulinho musicou muito bem o refrão? Porque é o lema da minha ordenação sacerdotal. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, que foi ordenado padre dia 31 de julho de 2011. Então esse salmo é muito forte para mim, né? Porque fala dessa escolha de Deus. E é interessante, filho, filha, você aqui, você em casa, coloca um pouquinho mais de teclado aqui no meu retorno, por gentileza. Você aqui, você em casa, que a liturgia de hoje, ela está falando de duas vocações. Não sei se você prestou atenção. A carta aos Hebreus, na primeira leitura, está falando da vocação ao sacerdócio. E o autor da carta aos Hebreus, ele começa explicando que o sacerdote é um homem, como qualquer outro, tirado do meio do povo, preparado, separado por Deus, para depois ser colocado a serviço desse povo. Mas é claro que o sacerdote, ele não nasce, como diz o ditado, de chocadeira, Ele vem de uma família. Ele recebeu uma educação, ele recebeu uma formação. Isso não quer dizer que essa educação e essa formação foram perfeitas, mas ele vem de uma família. E depois o autor da carta aos Hebreus diz que ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra, senão aquele que foi chamado por Deus. Ninguém pode dizer, olha, eu resolvi ser padre, viu? Agora eu vou ser padre, que nem meu pai brinca. Quando eu estava no seminário, meu pai falava assim, você vai ser padre? Se fosse eu já seria bispo de uma vez. É que é para ser, vamos ser de verdade. Eu falava, pai, você não sabe o que você está falando. Ser padre já é difícil, né, irmãos? Imagina os senhores bispos, tanta coisa na cabeça que não tem. Mas não é uma escolha minha, é uma vocação, um chamado de Deus. A primeira leitura disse, você ouviu, ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra, senão somente aquele e aquela que é chamado por Deus.
como Araão. E o autor da carta aos Hebreus dá o exemplo de Araão, que era o sacerdote ali que ajudava Moisés, quando Moisés foi libertar o povo do Egito. E o Salmo também fala, né, falando desse sacerdócio único. Porque todo sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha uma linhagem. Ele vinha de uma família de sacerdotes. Como o pai de João Batista, Zacarias, era de uma família de sacerdotes. Por isso ele era padre, ele era sacerdote na época, né? Sacerdote judeu. Só que o Salmo está dizendo que o Messias, ele imitaria a ordem do rei Melquisedeque. E o que tinha de diferente na ordem do rei Melquisedeque? Ele não tinha uma descendência sacerdotal, ele não tinha antepassados que eram sacerdotes e nem deixou uma descendência. Ele era um sacerdote único que apareceu do nada. Não veio de uma família de sacerdotes. Então, o Salmo está dizendo, o Messias, que é Jesus, ele não precisa ser de família da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, né? Dos levitas, melhor dizendo, ali consagrados. Não, ele vai ser vir do céu e vai ser o sacerdote que vai ofertar um só sacrifício para sempre, que vai nos salvar dos nossos pecados. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote ofertava sacrifícios pelo perdão dos pecados do povo, né? Era uma maneira de redimir os pecados do povo. Só que o sacerdote, disse aqui a primeira leitura, ele ofertava sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas o Salmo está dizendo que o Messias, ele vai ser como Melquisedeque. Ele não vem de uma família sacerdotal, ele tem um sacerdócio único e ele oferta só um sacrifício. Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por quê? Porque ele é o sacerdote que oferta ao Pai a vítima. Mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro imolado no altar. E ao mesmo tempo ele é o altar onde o sacrifício acontece. Então o sacerdócio dele redimiu o mundo para sempre. Mas você viu que, não obstante a primeira leitura e o Salmo falarem do sacerdócio, a primeira leitura está falando do quê? Do noivo. E onde tem noivo? Em um casamento, né? Nunca foi na festa de casamento? Não, por que você está tímido aí? Você vai e come igual um boi lá, fica postando aquelas fotos emagrecendo, assim, murchando a barriga, né? O pessoal se emperequeta para ir no casamento, depois tira 15 fotos, né? E coloca no status, eu estou assim na segunda de manhã. Vai ver a segunda de manhã como acorda o infeliz, né? O abençoado. Mas a gente gosta de se arrumar para os casamentos, né? Estar bem bonitos, bem apresentáveis. Mas o Evangelho está falando o quê? Os discípulos começaram, Jesus está falando do casamento, ele está falando do noivo, ele está falando das núpcias, né? Os discípulos começaram já, os discípulos de João Batista e os fariseus, começaram com uma coisa que é muito comum nas famílias entre os irmãos, a comparação, né? Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Até rimou, né? Tenho duas, eu tenho irmã também. O que os discípulos de João Batista e os fariseus fizeram? Por que nós estamos jejuando e os discípulos de Jesus não? É que nem você chega na sua mãe quando você era mais novo e fala assim, por que eu lavei louça e minha irmã está assistindo televisão? Quem nunca fez isso? Atira a primeira pedra, né? Eu lá em casa as tarefas eram divididas, né? E às vezes ficava para eu lavar a louça. Olha, eu acho que pia, louça, isso não é uma criação de Deus, é do diabo, só pode. Não é de Deus. E louça, você lava um prato, aparece 6. É o demônio que fica atrás da porta sujando e colocando ali, só pode. E às vezes ficava para eu lavar a louça. E a pia da minha casa, eu já falei isso aqui em outras missas, era baixinha, gente, para mim pelo menos, né? Nossa, eu lavava a louça, a hora que acabava, minha mãe falava, volta ao normal. Eu falava, não consigo. Travava no modo louça, né? E às vezes eu ia brigar. Não, mas por que eu estou lavando louça? Se a Graziele só passou um pano feio, ruim lá na sala, já está todo sujo de novo, né? Por que eu tenho que vir fazer isso? Você acha que minha mãe era esperta, né? Pegava o grandão aqui e falava, vem ajudar, limpar em cima da geladeira, era só para mim também. Limpar em cima do armário, né? Por que eu estou fazendo isso e minha irmã está fazendo aquilo outro? Quem nunca viveu isso nas famílias, né? E os discípulos de João Batista e os fariseus estão igualzinho. Mas por que a gente está jejuando e ele não? Os discípulos de Jesus não estão jejuando, né? Aquela briguinha que acontece nas famílias. Aí Jesus, pacientemente, assim como a senhora, mãe, paciente, né? Nunca fala alto com as crianças. Um poço de paz, né? Sei, né?
Calma. Esses dias eu fui na casa que a mãe tinha também 3 meninos novos. Jesus do céu. Ela não precisava de microfone, não. Ela vivia gritando, tadinha. E ainda não resolvia, né? Mas Jesus chegou pacientemente e falou: olha, eles não estão jejuando agora porque o noivo ainda está com eles. Vai chegar um momento no qual o noivo vai ser tirado, e aí eles vão jejuar, né? Eles vão viver a penitência maior. Mas como é que eles vão viver a penitência se o noivo ainda está aqui com eles? Tanto que São João Batista, ele dizia que ele veio preparar, né, o caminho para o Messias, né, para aquele que ia consumar o matrimônio entre Deus e a humanidade. Você sabe que a carta aos Efésios ensina que o matrimônio é uma prefiguração daquilo que a gente vai viver no céu, onde a minha alma vai se casar com Deus para sempre, né? O matrimônio espiritual, né? A alma esposa. E Jesus está dizendo: olha só, agora não é hora disso, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar jejuar. E eu quero dizer para você, esse momento chegou, porque o noivo já foi tirado de nós, no sentido carnal, né? Jesus não está aqui. Então é tempo de jejuar, é tempo de se penitenciar. E olha, e quando eu falo de jejum, tem gente que é de coisa muito abstrata, né? Leva isso para algo muito abstrato. Eu jejuo dos sentimentos, eu jejuo das emoções, eu jejuo do olhar. Algumas abstinências assim são importantes, mas jejum significa abstinência de comida. De comida. E se nós soubéssemos os frutos espirituais do jejum, nós jejuaríamos mais. Nós jejuaríamos mais. Você sabia que a igreja nos ensina, no Código de Direito Canônico, que é o Código de Lei das Igrejas, o Cânon 1250, ensina que toda sexta-feira é um dia penitencial e que seria muito bom nós jejuarmos na sexta-feira. É importantíssimo. O Código de Direito Canônico ainda ensina, no Cânon 1252, que todo cristão católico de 18 a 60 anos deve jejuar. É preciso jejuar, né? Você que tem mais de 60, não fica com essa risadinha não, viu? Se você não está doente, vai ser bom também, você não peca, né? Todos nós temos pecados, né? E tem muita gente que não entende o que é o jejum. Gente, o jejum é um dom de Deus para curar os nossos desequilíbrios. São João da Cruz dizia que uma só emoção desordenada, né? Paixão desordenada, paixão que ele dizia é instinto, né? Concupiscência dentro da gente, a má tendência, uma só paixão desordenada é capaz de arruinar a nossa vida toda. E como você ordena as suas paixões, os desequilíbrios dentro de você? Com o jejum. O jejum é uma arma espiritual fantástica. Jesus disse que tem certos tipos de demônios que a gente só vence através do jejum. Sabe? O jejum é uma arma espiritual que a gente tem que usufruir, que a gente precisa usar. Sempre jejuar por uma causa, né? Mas é importantíssimo. Por exemplo, a senhora que tem um filho difícil, uma filha difícil. Se bem que aqui eu acho que ninguém tem esse problema, né? Sei. Quem não tem as suas batalhas, né? Você que tem um filho difícil, uma filha difícil, por que você não começa a jejuar por ele, às sextas-feiras? Desafio você, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua sogra, né? O jejum diante de Deus tem muito poder. Tem muito poder como uma arma espiritual. Os padres do deserto, nos 4 primeiros séculos da igreja, eles venciam o mal com a oração e com o jejum. E Jesus está dizendo, vai chegar um tempo no qual o noivo vai ser tirado deles. E esse é o tempo de jejuar. Mas por que a gente jejua? Para conter os desequilíbrios da nossa carne. Porque nós estamos num tempo, veja bem, no qual nós somos extremamente estimulados a viver um estilo de vida desequilibrado. A comer demais, a beber demais, a buscar só prazer. A pessoa começa a assistir uma série, num dia assim meio livre, assiste 12 capítulos, né? 12 episódios de 50 minutos cada um, né? Fica o dia inteiro no celular. E o jejum nos ajuda a moderar o impulso carnal, a equilibrar as coisas. Porque vida boa é vida que está no lugar, é vida que está no equilíbrio, na qual as coisas estão no seu lugar.
Sabe? Esses dias eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, de um site americano que dizia o seguinte, que basicamente é como se a indústria alimentícia trabalhasse para nos viciar. Cada vez mais coisa que vicia, é glúten, é açúcar demais em tudo, é carboidrato ruim, é farinha branca. E a indústria farmacêutica trabalhasse para nos viciar. A indústria alimentícia te adoece, aí a farmacêutica te vicia. Porque comendo tranqueira a vida inteira você fica doente, aí a indústria farmacêutica quer te viciar, para você ficar comprando remédio, comprando remédio, comprando remédio, comprando remédio. Não estou falando que nem tudo na indústria farmacêutica é ruim, tem remédios que são necessários. Mas, por exemplo, gente, hoje você tem um remédio para o luto. A pessoa perde alguém, ela tem que tomar um remédio. Gente, a experiência do luto é uma experiência humana, natural, que existe desde quando o mundo é mundo. Eu estou triste porque minha mãe morreu. Você queria estar feliz? Né? Eu estou triste porque meu marido me abandonou. Você queria estar feliz? É preciso viver o luto de maneira humana, permitir-se ficar triste, permitir-se chorar, permitir-se se recolher para dentro de si. Às vezes a gente precisa viver essa experiência, né? É como nos lugares nos quais o inverno é rigoroso. Existem muitas árvores, quando você vai num lugar que tem neve, que parece que elas morreram. Mas elas não morreram, elas recolheram toda a força delas para a raiz, para a seiva. Aí quando vem a primavera, aquela coisa linda, as folhas nascem no galho da árvore e depois vem flores. E todo mundo falava, nossa, eu achava que a árvore tinha morrido. Não morreu, ela recolheu as suas folhas. Mas a gente não consegue mais sofrer uma experiência de luto sem se panturrar de remédio. Eu estou sem dormir. Calma, isso vai passar, você não tem que se socar de remédio. Porque muitas vezes um remédio para curar uma coisa causa 3 outros problemas. Mas nós estamos patologizando a dor, tudo é patologia. Eu sofri, eu tenho que tomar um remédio, né? E a gente está se viciando. E Jesus nos deu tantos recursos sábios e sóbrios, né? É preciso fazer um jejum de comida na sexta-feira, mas é preciso também fazer um jejum programado. Você já ouviu falar do jejum de dopamina? Eu escrevi no meu livro novo que eu lancei agora no Osana Brasil, o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Não vou falar muito sobre esse livro, porque aqui ninguém também tem esse problema, né? Nem aqui, nem em casa, de ansiedade, na mente, essas coisas, né? Não sei se eu entro nesse assunto, mas eu escrevi nesse livro um capítulo inteiro dedicado ao jejum de dopamina. Não sei se você já ouviu falar. É fantástico. Tem um psiquiatra americano chamado Cameron Sepha, que ele desenvolveu muito tempo pesquisas com pessoas. E ele trabalhava ali na Califórnia, perto do Vale do Silício, onde estava a sede das grandes, da Apple, dessas redes sociais todas, né? E o que ele percebeu? Que as pessoas o cérebro das pessoas estavam tão viciado no estímulo da tela, do celular, do WhatsApp, do Instagram, que as pessoas estavam sendo profundamente afetadas no sono, no descanso e no relaxamento. Ou seja, elas dormiam 12 horas, mas a qualidade do sono era como se fosse de 4 horas. Dormiam 10 horas, mas a qualidade do sono era como se fosse de 4 horas e meia. Porque é muito estímulo e o cérebro não conseguia processar. E ele começou, antes de escrever sobre isso, experimentar com os pacientes, né? E depois de um tempo ele escreveu a teoria do jejum de dopamina. Por quê? Porque o estímulo que o seu cérebro recebe, quando você está vendo uma série, quando você está comendo muita tranqueira, muito fast food, né? Sanduíche aí da vida, quando você está vendo muito celular, ele gera uma descarga de dopamina rápida no seu cérebro, que é o hormônio que causa ali um prazer, né? Uma saciedade, que é semelhante ao estímulo da droga. É rápido, te dá um prazer e você quer mais. Rápido, te dá um prazer e você quer mais. É parecido com o estímulo da droga. E ele foi entendendo que para o cérebro das pessoas funcionar bem, as pessoas precisavam em cada dia fazer um jejum programado desse estímulo da dopamina, desse hormônio que vem pelo celular, que vem pela tela, que vem pelo WhatsApp, que vem pelas séries. E o que ele propôs? Para o seu cérebro funcionar bem, você tem que ficar todo dia, no mínimo de 1h30, 2 horas, sem celular, sem tela. Você com você e sua cabeça. As pessoas não toleram mais isso hoje. A pessoa vai escovar o dente, ela tem que ligar um vídeo. Vídeo explicando por que dinossauro não usava tênis, né? Vídeo explicando qual o impacto da tampa de Coca-Cola no cérebro do orangotango.
É uns vídeos que não tem nada a ver, mas a pessoa não consegue ficar sem estímulo, sem informação, né? Sempre. Vídeo como fazer maquiagem em morto. É coisa que não tem nada a ver. Presta atenção, quanta bobeira que você está vendo. Por quê? Porque os caras ganham a partir da sua visualização. Então eles querem te viciar. Acaba um vídeo, vem outro. Acaba um vídeo, vem outro. E o algoritmo do YouTube, das redes sociais, está te estudando, vendo o que você gosta de ver. Hoje você vê pessoas de idade, com 80 anos, escravo do celular. Não vou falar onde eu vi, porque a pessoa vai estar assistindo, né? Mas que fica assim 4 horas vendo videozinho, né? 4 horas. Então o Dr. Cameron Sepha explicava que você precisa ficar 2 horas no dia, sem celular. Hoje mesmo, eu tinha que preparar essa homilia. Eu almocei e falei, almocei meio-dia e pouco, comi igual um padre, como diz o ditado, bem, e rezei antes. E eu fiquei de meio-dia até 2, sem olhar no celular. Falei, tudo que eu precisava responder nessa manhã, eu respondi. Mas o dedo coçava. Segura aqui, com uma mão eu segurava a outra. A hora que deu, coloquei o despertador, a hora que deu 2 horas também, eu fui correndo para ver, né? Se tinha chegado alguma coisa. Mas presta atenção, fica para você ver. É como se sua cabeça estivesse te pedindo, é um estímulo quase que viciante. Eu já fiz o meu jejum de dopamina hoje, eu sei que eu preciso. Então ele dizia que você precisa dormir bem, você tem que ficar 2 horas no dia, de 1h30 a 2 horas, sem ver televisão, sem ficar na internet, porque senão é como se você deitasse e a sua cabeça continuasse. Você já fez a experiência de andar de bicicleta? Quem aqui já andou de bicicleta? Levanta a mão. Que bom, né? Eu também gosto. Às vezes você está pedalando muito rápido, aí chega na descida, você para de pedalar, se você tirar os pés do pedal e abrir as pernas assim, o pedal continua. Não é verdade? Tem gente que deita, a cabeça está assim. Tirou o pé do pedal, mas... Sabe por quê? Porque está com esse estímulo excessivo. Então, 2 horas sem é o jejum de dopamina. E ele dizia também que na semana você tem que ficar 1 dia sem. Ou domingo ou sábado, sem ver celular. Claro, só vai lá ver a homilia, né? Você tem que ouvir a palavra de Deus. Depois desliga esse negócio. Ou vai à missa, melhor ainda, paróquia, né? Mas ele dizia que 1 vez por semana você tem que ficar sem estímulo da luz azul, sem estímulo do celular, sem estímulo do WhatsApp. Você tem que desconectar a sua mente. De cada 6 meses, 3 dias, um final de semana, 5, sexta, sábado e domingo, sem estímulo nenhum. E em cada 1 ano, uma semana inteira, 7 dias. Ele dizia, se você puder nas suas férias ir para o meio do mato, onde não tem nem sinal de celular para você não correr o risco, faça. Porque senão o teu cérebro não para e você não descansa. Presta atenção nas nossas crianças de hoje. Eu dizia isso há poucos dias aqui. As crianças precisam de cada vez mais estímulo para sentir cada vez menos prazer e cada vez menos alegria. Antigamente você dava para a criança qualquer coisa. Eu já falei aqui esse tempo atrás do peão, né? Você dava para a criança um peão, né? Os mais novos não sabem, obviamente, o que isso quer dizer. O tio explica, né? Era um negócio de madeira que rodava com um preguinho na ponta, muito saudável assim, para dar para crianças brincarem uma com a outra, né? Até uma jogar no olho da outra, na cabeça, né? Mas a geração do tio era assim, tá? Era ases indomáveis, né? A gente não tinha medo, não tinha preguiça. Mas você dava um peão para a criança ficava o dia inteiro. Você dava um brinquedinho para a criança ficava o dia inteiro. E quando não tinha brinquedo, ela pegava umas pedrinhas, cavava um buraco no chão e ficava ali. Eu sou dessa geração. Agora, uma criança de hoje, ela não consegue ficar meia hora sem nada. Eu tenho que parar e colocar o filminho para o meu filho, senão ele fica doido. Como é que as outras gerações sobreviveram sem enlouquecer, sem ter filminho? As gerações antes da do teu filho. Não, eu tenho que ter atividade para o menino. Não, tem que sair, tem que ir no zoológico, tem que ir no parque, tem que ir no museu, tem que ir no cinema. Porque se deixar ele entediado, nossa, ele quebra a casa. O tédio é necessário para a formação do cérebro da pessoa, para desenvolver a autoestima, o caráter. Porque senão depois fica essas crianças que é assim. Chega no restaurante, ao invés do pai falar, senta ali, filho. Aonde você quer sentar? Parece uma frase agradável, né? Mas você está dando o controle totalmente para a criança. Tem família que o pai e a mãe têm 40, 50 anos e quem manda é uma criança de 4. Uma criança de 3. Só faz o que ela quer, só come o que quer, só vai para a cama a hora que quer. Depois a hora que vai para a escola e o professor tem que dizer não, ela voa no professor, quer bater. Quer brigar, quer jogar as coisas. Por quê? Porque não conhece limite. Não conhece a palavra limite. Sabe?
Então as crianças estão viciadas, elas nascem nessa geração de estímulo, de prazer, de joguinho, de muita luz. E diga de passagem que o entretenimento, ele tem uma função fantástica na vida da gente. Quando você está cansado, estressado, você vai lá ver uma série, um desenho, uma coisa, nossa, te distrai, né? Eu gosto muito de ver música, de ouvir música, de ver clipes musicais. Como te distrai, né? Só que é preciso fazer com equilíbrio. Só que as nossas crianças, elas não têm equilíbrio por natureza. Quem tem que dar equilíbrio para a criança é pai e mãe. Quem que é o adulto no negócio? A criança, o que você der, ela vai consumir. Ela é sem muros, infelizmente. E a indústria sabe muito bem disso. Então nós vemos crianças que não sabem lidar com o tédio, não sabem esperar. E ficam nervosas e quebram tudo e tem que dar. Antigamente meu pai me dava um peão, eu estava feliz. Hoje você tem que dar um iPhone para o seu filho que custa R$4.000. Ou um celular de R$2.000. Porque ele precisa. Será que precisa mesmo? É muito mais fácil, né? Entrega o celular e você fica em paz. Entre aspas, em paz, porque isso vai te cobrar um preço lá na frente. Antes você conseguisse tirar o celular e fizer atividade, deixar ele brincar, entretê-lo de outra forma, entretê-la, né? Não quero colocar peso sobre você, pai e mãe, não. Mas eu sou padre na missa das famílias, refletindo com você sobre coisas importantes, porque depois cresce um selvagem, indomável, uma criança que cresce fazendo só o que quer, só com estímulo excessivo no cérebro, me perdoe, vai ser um selvagem depois, vai ser uma pessoa indomável, vai tender a ser um péssimo esposo, um péssimo profissional, um péssimo pai, sabe? Então a gente precisa aprender a jejuar também do estímulo, o jejum de dopamina, como eu disse. Jejuar daquilo que é excessivo no nosso cérebro, jejuar de tanta série, de tanta internet. Hoje as crianças e muitos de nós vivemos achando que sem o celular a gente vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. A gente precisa aprender a usar o instrumental do jejum para alcançar esse equilíbrio, gente. O jejum de comida, que é importante, como eu disse, é algo muito importante, mas também o jejum dos estímulos, o jejum da conexão, o jejum da fofoca, né? Da língua. Às vezes a gente está falando mais que a boca, né? É preciso usar de maneira inteligente, porque o que é o jejum? É você dizer não a você mesmo. Eu lembro os dias que eu estou fazendo jejum, meu corpo está me pedindo, me dá comida, e eu digo para ele, agora não, quem manda em você sou eu. Me dá isso, agora não. Ou seja, é uma palavra que as pessoas não estão acostumadas mais a ouvir, não. A criança que cresce sem ouvir não, o que acontece? Aí quando a namorada dá um não, bate na namorada, ou quer se matar, ou surta, quebra tudo. A gente precisa aprender a dizer não para a gente mesmo, com os jejuns de dopamina, com o jejum da igreja, com o jejum da comida. E precisamos aprender também a educar as nossas crianças. Ai, padre, ele não obedece. Como é que as gerações antigas obedeciam? Eu vejo que o maior desafio da humanidade é o equilíbrio. Algumas gerações passadas, nós educamos crianças com problemas de autoestima, que se tornaram adultos inseguros. Por quê? Porque a criança não pode nada, não fala nada em casa, é sempre a última. Tudo bem, está errado. Só que agora nós estamos educando crianças como se eles fossem o centro do universo. Não seria mais fácil chegar no equilíbrio, no meio disso, né? Tem que ir para 8 ou 80? Há 80 anos atrás, o mundo matou mais de 20 milhões de pessoas quase com as guerras. E agora, hoje, se você olhar feio para um cachorro, você é preso. Mas não era melhor chegar num equilíbrio, né? Por que tem que ir do 8 a 80 de uma vez assim? Na educação dos filhos também tem que ser assim. Não tem que destruir a autoestima da criança, né? Você não vale nada, você não é nada, é só pancada. Mas também não tem que tratar como se a criança fosse o único rei e centro do universo. Só a vontade dela que importa. Tudo gira em torno da criança. Cuidado, isso vai cobrar caro. Isso vai se tornar um filho, um adulto insuportável, indomável lá na frente. Enfim, tem alguns elementos aí para a gente refletir, né? Olha para quem está do seu lado e diga assim, entendeu? Pergunta para essa pessoa, qual passo você vai dar a partir dessa homilia? Porque não adianta você sair daqui, é muito bonito, mas vai jejuar? Vamos ver. Aí, vamos ver é laço, é rolo. Não, padre, eu vou decidir a jejuar. E olha, padre, às vezes às sextas eu estou viajando. Se você está viajando na sexta, adianta para quinta, uma semana que você for viajar. Às vezes eu viajo
nas sextas-feiras, o ideal é sexta, mas se não der, é melhor jejuar um outro dia do que não fazer o jejum. Ou adianta para quarta também, que é um dia que Nossa Senhora em Medjugorje pediu, que é um dia também adequado para o jejum, tá bom? Vamos ficar em pé? O Paulinho preparou uma música muito bonita para nós cantarmos, que fala sobre família, sobre a realidade da família. Então eu quero convidar você a ouvir primeiramente essa canção. Você vai ouvir com o Paulinho e depois você vai cantar junto e o padre vai rezar por você, rezar pela sua família, rezar pela sua casa. Tem alguém na sua família que precisa hoje ser alcançado por Deus, sim ou não? Tem alguém na sua casa que precisa hoje, talvez, ter os olhos abertos por Deus, pela ação do Espírito Santo, sim ou não? Então nós vamos cantar, pedindo que o Senhor abençoe as nossas famílias. Se puder, levante seus braços agora, por gentileza. Erga os seus braços. E junto com o Paulinho, nós vamos cantar essa linda canção, pedindo ao Senhor que venha agir nas nossas casas, transformar as nossas famílias. Diga assim: minha família é tua. Minha família é tua. Fale profetizando, acreditando: minha família é tua. Minha família é tua. A minha casa. A minha casa. É tua, Senhor. É tua, e tu és Deus. Tu és Deus. Vamos de novo: minha família é tua. Minha família é tua. A minha casa é tua. A minha casa é tua. E tu és Deus. Tu és Deus. Minha família é tua. A minha casa é tua, Senhor. Minha família é tua. A minha casa é tua, Senhor. E tu és Deus. E tu és Deus, ainda que tentem acabar com a família, não deixarei de orar, ainda que queiram reduzir o seu valor, não deixarei de orar, e o Senhor vai sustentar a nossa fé. Levante a sua mão e diga: minha família é tua. Diga: minha família é tua. A minha casa é tua. A minha casa é tua, Senhor. Minha família, minha. Vai consagrando, diga. Mesmo que seja difícil, a minha casa é tua, Senhor. A minha casa é tua, Senhor. E tu és Deus em todas as situações. E tu és Deus, e tu és Deus, e vai cantando isso mais uma vez. E tu és Deus, junto com Paulinho. E tu és Deus. E tu és Deus. Sobre a tua família, filho, filha, Ele é Deus. Sobre os teus medos, e tu és Deus. Os problemas financeiros, os sonhos não realizados, vá cantando. E tu és Deus. Sobre o medo do futuro, Ele é Deus. Sobre a enfermidade, Ele é Deus. Tu és Deus. Sobre o problema no casamento, com os filhos, com as crianças, a dificuldade de engravidar, Ele é Deus. E tu és Deus. E tu és Deus. Vá cantando. Jesus, pelo poder do teu nome, Senhor, vem derrubar as muralhas, Senhor, nas nossas casas, na nossa família. Mais forte, solta a voz, canta isso, levanta os braços. E tu és Deus. E tu és mais forte, mais forte, solta a voz. E tu és Deus.
Mais forte, vai cantando, não pare, junto com o Paulinho. Pelo poder do teu nome, Jesus. Vem derrubar as muralhas nas nossas casas, Senhor. Pelo poder do teu nome, Jesus. Vem restaurar os casamentos. Vem curar nossas famílias. Vem libertar, Senhor, nossas crianças do vício no prazer, do nervosismo excessivo, do apego excessivo, desequilibrado à tecnologia. Vem libertar, Senhor, os casamentos. Liberta as famílias de toda divisão, de todo ódio, de toda ação direta ou indireta do maligno, Senhor. Liberta as nossas casas. E liberta o nosso corpo, Senhor, do apego, do vício, Senhor. Liberta a nossa mente da aceleração. Liberta, Senhor, o nosso ser do desânimo. Liberta nosso coração, a nossa mente da depressão, de tudo que não é teu, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, fragilizadas. Quantas pessoas tristes, desanimadas. Quantas pessoas não sonham mais, não acreditam mais nos sonhos que o Senhor mesmo antes tinha plantado nos seus corações. Por isso eu peço, Senhor, derrama a tua unção sobre esse lugar, derrama a tua unção sobre quem está em casa. Vem nos batizar no poder do teu Espírito Santo agora, Senhor. Que ninguém aqui fique sem ser batizado no teu Espírito. Que ninguém em casa fique sem ser batizado no teu Espírito. Derrama, Senhor, a Shekinah, o poder do alto sobre cada filho e cada filha aqui e em casa. Vem, Espírito Santo, retirar o desânimo. Vai rezando, filho, filha. Vai pedindo o Espírito Santo. Se você reza em línguas, junto com o Paulinho, vai rezando. Solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Vem, Senhor, pelo poder do teu Espírito agora e liberta o teu povo. Liberta aqueles que estão tristes, desanimados, aqueles e aquelas que estão entregues ao vício, Senhor, a impureza, a bebedeira, a comelança desequilibrada. Liberta aqueles que já têm o sono afetado, que não dormem, não descansam direito, Senhor. Não dormem e não descansam direito por causa do excesso de estímulos. Vem nos libertar do desequilíbrio, Senhor, afetivo, sexual, relacional, psicológico. Vem batizar cada um aqui em casa com teu Espírito, Senhor. Que cada um aqui agora tenha, Senhor, um encontro pessoal contigo, Jesus. Vem nos lavar com teu Espírito. Vem nos curar com teu Espírito. Vem nos libertar. Liberta agora, Senhor, aqueles e aquelas sobre influências do mal, sobre influência direta de contaminação espiritual, de espíritos malignos. Liberta agora essa casa, Jesus. Essa pessoa não dorme direito. Muitas influências negativas nessa casa, que todas saiam agora em teu nome, Jesus. Que essa pessoa volte a ter paz, que ela não fique mais vendo vultos dentro de casa. Vem curar, Senhor, esse enfermo, dessa enfermidade profunda no baço. Cura agora, Jesus, em teu nome. Traz o recurso financeiro para essa pessoa pagar a conta da família, as contas dela. Vem, Senhor, em socorro dos desempregados. Vem abrir a porta para um novo emprego, Senhor, na vida dessa pessoa, na vida dessa família, Senhor, onde o alimento está acabando, onde as vendas no comércio foram ruins. Vem trazer prosperidade para essa família sofrendo financeiramente, Jesus. Em teu nome, vem libertar os jovens das nossas famílias na droga, na prostituição. Vem libertar os esposos e esposas do adultério. Vem santificar as nossas famílias. Levanta, Jesus, famílias santas no Brasil. Levanta famílias novas no Brasil. Batiza com teu Espírito, Senhor, todos aqui, todos em casa. Vem libertar e curar o teu povo. Vem salvar a nossa nação. A família é dom teu, é projeto teu, Senhor. Não deixa as nossas famílias sucumbirem, Senhor, diante das ideologias, diante dos vícios, diante das mentiras desse tempo. Vem libertar a nossa família, sobre a nossa família, sobre nossa nação. E tu és Deus, cantemos. E tu és Deus. Solta a voz, solta a voz, filho, filha, solta, canta, braços erguidos. Tu és mais forte. E tu és Deus, canta sobre a sua mente. Tu és Deus. Sobre o seu coração, sobre esse vício que você não consegue vencer, canta. Tu és Deus. Ele é Deus, Ele é mais forte que tudo isso. Sobre o seu casamento, sobre o teu coração ferido, depois da morte daquela pessoa, sobre a sua vida financeira, sobre os relacionamentos, sobre os teus sonhos. Tu és
Para encerrar, só você e tu és Deus. Força. Mais forte. Uma vez mais, e tu és Deus, Ele é Deus. O que você não pode fazer, Ele pode. Uma vez mais, o que é impossível para você, Ele pode fazer. Ele pode curar a sua família, Ele pode te libertar desse vício, bem suave para encerrar. Ele pode te tirar dessa fossa do pecado, da doença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos aplaudir o nosso Deus, que derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre esse lugar. Eu pude sentir a presença de Deus nesse lugar, agindo nos nossos corações.